Hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Comissão Nacional da Verdade entregou à presidenta Dilma Rousseff, em Brasília, o relatório final sobre a investigação de crimes praticados pelo Estado durante a ditadura. E aqui no Rio, a Comissão Estadual da Verdade entregou ontem às famílias de vítimas de tortura prontuários médicos de ex-presos políticos que passaram pelo Hospital Central do Exército. Os documentos foram encontrados no arquivo pessoal do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici. Para a Comissão da Verdade, as fichas médicas provam que o ex-presidente Médici sabia da tortura praticada nos quartéis. Os prontuários integram um acervo com cerca de 1.000 documentos doado pela família do general ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. As fichas encontradas são de 3 mulheres, Dalva Bonet, Abigail Paranhos e Vera Silva Magalhães. Elas teriam sido transferidas para o Hospital Central do Exército, no bairro de Benfica, no Rio, para tratar sequelas das torturas sofridas em 1970. Durante a audiência pública, cópias dos documentos foram entregues às famílias. Dalva é a única das 3 que continua viva. Eu me senti assim, devassada, porque como se fosse um troféu para uma pessoa, para um criminoso. A Comissão Estadual da Verdade tem até março do ano que vem para encerrar os trabalhos. E para falar sobre toda essa investigação que passa a limpo a história do Brasil, está a professora historiadora Dulce Pandolfi. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. Professor, o Rio de Janeiro foi o principal centro de repressão do Estado e também o principal centro de resistência? Olha, o Rio teve uma importância grande porque foi a capital federal, era o centro político do país. Mas eu acho difícil a gente fazer essas comparações, qual foi o principal. Eu sei que aqui foi um centro muito importante, tanto da resistência, né, não é que à toa que a gente tem todo o movimento estudantil desse período, inclusive a famosa passeata de 100 mil, ocorre aqui no Rio de Janeiro, né, e por conta dessa forte militância, a repressão aqui foi muito violenta também. Mas muita coisa ainda está por vir. Eu acho que a gente está num caminho, num processo, né, onde, por exemplo, as torturas e a violência que ocorreu no campo brasileiro, na área rural, a gente ainda pouco sabe, a despeito de todo o trabalho da Comissão da Verdade Nacional e da importância dessas comissões estaduais. E eu queria até aproveitar para ressaltar exatamente que eu acho que estamos vivendo hoje um dia histórico no país. Porque o Brasil, né, como se sabe, foi um país que demorou um pouco a entrar neste caminho. E hoje, com essa entrega desse relatório, né, eu acho que ainda tem um longo trabalho pela frente, mas eu acho que é um momento crucial da nossa história. A senhora diria, de todas essas revelações que estão acontecendo pelo esse trabalho das comissões nacional e estadual da verdade, o que seria mais relevante, assim, por onde teria passado o ex-deputado cassado Rubens Paiva, por exemplo? Esse dado é muito importante. Eu acho que tem um dado importantíssimo que é sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que poucas pessoas sabiam disso, mas na minha maneira de entender, o mais importante de tudo isso é a comissão ter responsabilizado o Estado brasileiro, o regime militar, pelas práticas de tortura, assassinatos, mortes e desaparecimentos no Brasil. Porque até então, mesmo os que admitiam a tortura ou admitiam as mortes de pessoas, colocavam isso como coisas ocasionais, coisas que tinham acontecido, enfim, por acaso, digamos assim, esporádicas. Que as Forças Armadas devem admitir o que aconteceu? Eu acho que porque o Ministério da Defesa já admitiu, mas as Forças Armadas não. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente está no momento exatamente de tentar trazer esse jogo para a tona. E é muito importante, né? Porque nenhum país consegue atingir um grau de democracia sem passar, digamos assim, pelo seu passado a limpo. Por exemplo, a questão da impunidade, ela é muito grave no Brasil. Eu acho que essa conexão a gente tem que fazer. Quer dizer, a grave violação dos direitos humanos que ocorre em várias áreas até hoje tem a ver com esse período ditatorial, onde foram feitas grandes arbitrariedades e as coisas ficaram em panos mornos, enfim, onde nada ia sendo apurado. Professora historiadora Dulce Pandolfi, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos.